Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 16 de agosto de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E ontem tivemos mais um grande ataque russo aqui ao porto de Reni e Ismail, aqui, os portos ao sul de Odessa, aqui da Ucrânia, né? Esses portos têm sido usados justamente para exportar os grãos, uma vez que o bloqueio do Mar Negro ainda está acontecendo, né? E, bom, houve alguns estragos aqui, infelizmente, mas nada que não possa ser reparado, né? Tivemos também boas notícias aqui na linha de frente, temos a liberação de Urogene confirmada, olha só, oficialmente Urogene já foi liberada pela Ucrânia. A gente já tinha falado alguns dias atrás que ela já havia sido liberada, é que agora foi a liberação oficial, né? Vocês sabem, os russos saíram de Urogene, daí tem todo o processo de checar cada casa, cada rua e coisa e tal. Então hoje temos a liberação. E temos também avanços ucranianos aqui na região de Robotny. Na verdade, já da posição ucraniana, os ucranianos já conseguem ver Tokmak. Ou seja, a situação está avançando aqui. Daqui a pouquinho acaba essa fase mais dura da defesa russa aqui. O resto vai ser molezinha para os ucranianos avançarem por aqui, né? Ontem tivemos um oficial da OTAN falando que está sendo estudado um acordo em que a Ucrânia abriria mão de parte do seu território em troca da entrada na OTAN. Esse acordo, não sei quem é que estaria sugerindo esse tipo de coisa, mas os ucranianos já disseram não vão aceitar esse tipo de coisa. A OTAN, no final das contas, é importante, seria importante antes da guerra. Agora, depois da guerra, é garantia para uma próxima, para evitar uma próxima guerra. Mas a Ucrânia, já sabendo do problema, já vai se armar com muito mais força para a próxima guerra com os russos, depois de derrotar eles nessa guerra aqui, né? A OTAN seria ótimo, mas não vale a pena o território ucraniano. Temos mais algumas informações curiosas. Um show do The Killers aqui na Geórgia acabou mal, porque o vocalista resolveu fazer uma brincadeira de chamar russos e georgianos de irmãos, e o pessoal vaiou durante meia hora e foi todo mundo embora do show. E tragédia completa. E também teve ontem um mega desfile militar aqui na Polônia. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Billmax e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Lembrando que minha viagem é amanhã, tá, gente? Vou ficar meio... Não vai parar os vídeos, não. Vai continuar tendo vídeo normalmente. Mas aí pode ter algum atraso, pode ter algum vídeo um pouco mais curto. Mas vai sair tudo normalmente, beleza? Bom, vamos falar aqui então sobre o ataque russo aqui na região sul da Ucrânia. Destruíram mais um silo ali, né? Esse aqui eles falam que é ataque na região de Odessa, mas não é na cidade de Odessa em si, é aqui ao sul, né? Por quê? Porque os ucranianos estão fazendo justamente isso, né? Chegar até Odessa seria avançar muita coisa dentro do Mar Negro. Os navios estrangeiros ficam aqui na região do mar territorial da Romênia, depois entram aqui no Danúbio e abastecem nesses portos aqui. Então a chance de sofrer algum problema é mínima no final das contas, né? Além disso, parece que tem uma outra aquavia por aqui, ó. Aqui, ó, o Danúbio também ele passa aqui, ó, tem uma saída aquática aqui que foi artificial, né, foi construída pelo pessoal aqui na Romênia, aqui perto de Constanța. E aí também dá para desembarcar os barcos ucranianos, o grão sair por aqui, né? É que a desvantagem disso daqui é que tem que ser navios menores, porque eles têm que entrar no rio, né? Diferente dos navios grandes que podem parar aqui em Odessa. De qualquer forma, mais um ataque russo. Ontem parece que teve vários ataques de Ra-101 e vários assim. O pessoal está falando aqui, para quem está dizendo que a Rússia está acabando os foguetes, os mísseis usados ontem foram Ra-101, que foram fabricados em abril desse ano. Tipicamente, quando você usa mísseis, você usa os mais antigos, porque os mísseis têm prazo de validade, né? Então, se você vai usar, você começa usando os mais antigos. O fato da Rússia estar usando mísseis que foram fabricados agora em abril, significa que sim, a Rússia está com falta de mísseis, está no final da coisa. É lógico, ela sempre pode produzir mais, ela produziu em abril, vai estar produzindo agora também, mas certamente não é aquele grande estoque que ela tinha da União Soviética, já foi. E eles identificaram 30 circuitos diferentes produzidos em países que não são a Rússia, usados na fabricação desses mísseis. Ou seja,
certamente o pessoal vai dar uma apertada nas sanções para evitar que isso continue acontecendo. Bom, aqui ó, parece que foram 28 mísseis, dos quais os ucranianos destruíram 16 deles. Também lançaram vários S-300 e S-400, que são mísseis que, do jeito que eles estão hoje, só o Patriot consegue derrubar. Então é muito difícil para os ucranianos derrubarem esses mísseis aqui. Então acabou que teve realmente algum dano lá naquela região ali de Odessa, né? E ontem também os ucranianos conseguiram derrubar um Ra-22, é um míssil que apenas os Patriots e sistemas similares conseguem derrubar também, mas conseguiu ser derrubado pela defesa antiaérea. É lógico, isso foi meio que um golpe de sorte, né? Conseguiram dessa vez, mas é raro isso daqui. Agora, o que o pessoal tá especulando é que pode ser que o Patriot esteja sendo implementado na região. Eu não acho que seja isso. Aqui, essa região é uma região importante comercialmente para a Ucrânia, não tenha dúvida, mas o Patriot seria muito mais importante aqui próximo da linha de frente. Esses Patriot que estão chegando agora, estão chegando 2 Patriot agora, né? E devem chegar mais 4 ao longo do ano que vem. Muito provavelmente vão ser usados na linha de frente para contraofensiva. Não sei. Vamos ver. Bom, saiu ontem uma reportagem na CNN impressionante mostrando aquele ataque que houve no dia 17 de julho contra a Ponte da Crimeia. Então lembra, não foi esse último ataque que a gente viu, não, que teve aquelas várias colunas de fumaça, não. Foi o ataque anterior que foi feito com drones submarinos, né, drones aquáticos, né, drones de superfície, em que eles atingiram e conseguiram de fato destruir um segmento completamente, o outro segmento ficou totalmente torto. Os russos deram um jeito de deixar passar um carrozinho de cada vez ali, mas o segmento é totalmente torto, e atingiram também a ponte férrea, mas a ponte férrea aparentemente não teve nenhum dano. Agora lembra, a gente já falou que aparentemente o problema é mais sério. Por quê? Porque os russos estão construindo uma ponte ao lado da ponte da Crimeia. Isso significa que muito provavelmente o dano estrutural ali foi muito grande, ou seja, é muito mais sério do que aparenta olhando de cima, né? Bom, aqui tem a imagem justamente do drone atingindo ali o drone Sea Baby, olha só, neném do mar, atingindo com 850 quilos de explosivo. Realmente pesado o negócio. Enfim, atingindo ali um dos coisas. Vamos ver o vídeo aqui. Essa aqui é a visão do piloto do drone, né, que está vendo, tá vendo aqui? É uma visão noturna, ele está vendo o pilar aqui, e lógico, no último momento ele para de ver porque o drone explode e não dá para ver, né? Isso aqui é a câmera de segurança da Ponte da Crimeia, que a CNN teve acesso, não se sabe como, porque os russos não divulgaram isso. Provavelmente o serviço secreto ucraniano teve acesso a essas imagens, né? O serviço secreto ucraniano, tudo que isso aqui que a CNN conseguiu com o serviço secreto ucraniano. Repara, a explosão foi uma explosão muito grande mesmo, né? Essa foi a explosão que destruiu aquele pedaço completamente, mas é aquilo que eu falo para vocês, a gente fica olhando o tabuleiro da ponte, quando na verdade aquilo ali é a parte mais fácil de reparar. O ponto foi que pode ter dado um dano estrutural no pilar, na sustentação da ponte. E aí sim, isso é bem mais sério, e isso daí é muito mais difícil, né? Aqui ele mostra outros ataques de drone, aqueles navios que a gente fez aqui. Tá aqui o Sea Baby, o neném do mar, realmente curioso isso daí. E saiu de Odessa e fez toda essa volta até chegar lá. Bem interessante a reportagem da CNN ontem, então de parabéns à CNN americana, né? Não foi só isso não, também mostrou aqui ó, a explosão no outro ponto, né? Aqui é no trecho, aqui ó, aqui é a filmagem por outro lado, né? Lembra, foram 2 drones, né? Olha lá, atingiu do lado de lá, o outro atingiu do lado de cá, e também teve um que atingiu a ferrovia, a gente vai ver daqui a pouquinho. Ou seja, uma explosão muito grande realmente, e como eu falei, a grande questão é o grau de dano, né? O grau de dano no pilar, que é o importante. Aqui também, esse aqui é o da ferrovia, olha só, vamos ver o da ferrovia. Olha só, parece que está passando um trem no momento, ó, e há uma explosão muito grande ali. Isso foi o drone que atingiu o pilar da ponte ferroviária ali, né? Tudo isso aqui, gente, aconteceu no dia 17 de julho. A gente falou aqui no vídeo do dia 17 de julho, tá tudo explicadinho lá e coisa e tal, e de fato a ponte da Crimeia ficou fechada. E desde então, ela nunca mais abriu completamente. Ela abre um pouquinho, passa umas coisinhas, mas não está sendo usada totalmente. Por quê? Justamente porque tudo indica houve dano estrutural no pilar.
Dá para passar carro de passeio? Dá para passar, porque carro de passeio é levinho, mas tenta botar um caminhão ali, eles não têm coragem de fazer isso. E pelo que eles estão dizendo, também o span do trem também foi prejudicado. Embora não tenha caído o span, né, embora o trilho esteja intacto, o pilar que sustenta o trilho teria sido danificado, e por este motivo também a Rússia não está podendo usar a ponte da Crimeia para transportar cargas de peso, né? Ou seja, a ponte da Crimeia virou um remendo que mal dá para ser usada agora pela Ucrânia. Muito bacana ver essas imagens, isso é coisa antiga, isso aconteceu no dia 17 de julho, mas é interessante ver como que aconteceu, né? E tá aqui, tá o Sea Baby. Agora a gente tem o nome dele, olha que bacana. Nenenzinho do mar, muito bom mesmo. Assim, e nessa reportagem, o entrevistado lá do serviço secreto ucraniano, ele falou que muitos outros estão sendo fabricados numa instalação subterrânea secreta na Ucrânia e que novas operações acontecerão em breve. Estamos todos com a pipoca já pronta para comemorar aí essas novas operações, né? Bom, uma outra coisa curiosa que saiu também na CNN, falando sobre a guerra ontem, é a forma como os ucranianos identificaram uma nova técnica que os ucranianos estão usando para identificar minas, né? Vocês sabem, na região de Robotyne, ali no fronte sul, um dos grandes problemas que os ucranianos têm é a defesa passiva russa. Os russos fizeram muitas trincheiras, muitas valas, né? Muitas valas para evitar avanço de tanque, coisa e tal, e isso tudo está atrasando muito os ucranianos. Mas o que mais atrasa realmente é as minas, né? Porque a mina ela fica escondida debaixo da terra e você não vê ela à distância, e se o tanque passar ali, ele explode e realmente acaba prejudicando a coisa. Os ucranianos perderam muitos tanques nessa investida ali no sul da Ucrânia, né? Então, as minas são sempre um problema, saber aonde que estão as minas. Os ucranianos estão tendo que fazer a primeira parte do avanço só com infantaria, para ir tirando as minas, e depois só que eles conseguem chegar com tanques. Por exemplo, agora em Robotyne, só agora que a gente está vendo armamento pesado sendo usado em Robotyne. Por quê? Porque tiveram que limpar toda uma faixa de terra ali até chegar em Robotyne para poder levar o armamento pesado para lá, né? Então isso está demorando a contraofensiva ali na região. Só que agora os ucranianos descobriram uma técnica que eles compartilharam com o pessoal aqui, e que pode compartilhar, porque os russos não tem nada que eles possam fazer quanto a isso. Essa daqui é uma região do fronte, e a gente sabe que tem minas aqui, mas não sabe aonde. Olha só, usando visão térmica, você vê direitinho onde estão as minas. Por quê? Tá no verão lá na época, lá na Ucrânia, né? Esse momento é o verão por lá. Então o que acontece? As minas elas ficam enterradas, mas elas são de ferro. Então elas absorvem muito o calor durante o dia. Quando chega de noite, no iniciozinho da noite, você usando drones com visão térmica, você consegue ver onde está cada mina na região. Então você sabe, por exemplo, que essa região aqui está minada. Ó. Aqui não está. Então se eles forem atravessar nesse sentido aqui, é só atravessar por aqui. Ó. Ao invés de ir pela estrada, podem vir por aqui também, tem menos minas por aqui. Ou seja, você conseguindo ver onde está a mina se torna totalmente inefetiva, né? Ou você pode também mandar o soldado lá, o sapper, né, que eles chamam, que é o deminador, o soldado que vai tirar a mina. Ele já sabendo onde está a mina, é muito mais fácil dele fazer o trabalho dele. Então, basta você sobrevoar a região com um drone no iniciozinho da noite e tirar foto com infravermelho, e você pega todas as minas que estão naquela região ali por causa do diferencial térmico dela, né? É lógico, à medida que a noite progride, o ferro, né, a mina de ferro, ela não só absorve o calor muito rápido, quando ela também dissipa o calor muito rápido. Então, no meio da noite, isso aqui não vai estar mais visível, né? Mas até chegar o meio da noite, você já conseguiu tirar uma foto, basta uma foto dessa no iniciozinho da noite, e você já tem a posição de cada mina ali na região, né? Então, bem interessante, não tem nada que os russos possam fazer quanto a isso. Isso certamente está sendo de grande ajuda ali na região de Robotyne, né? Falando sobre a linha de frente, aqui temos algumas boas notícias. A gente não tem informação de bombardeios, de imagens de bombardeios. Teve um ataque ucraniano aqui na cidade de Burchak, que é próximo de Zaporizhia. Houve um ataque com 11 a 10 caminhões destruídos ali na região. Um grande comboio aqui que foi atingido pelos ucranianos, né? Teve vários bombardeios ali na retaguarda russa. Os ucranianos sempre fazem isso. É que a gente não teve imagens de ontem para hoje.
Mas falando aqui sobre a linha de frente, parece que os russos já estão preparando para a batalha em Rola-Pristan. A Tesh, que é uma rede de partisãos ucranianos e russos que se opõem a Putin, estão reportando um alerta muito grande dos russos em Rola-Pristan, né? Agora, isso que eu falo que é curioso, né? Porque a gente está vendo aqui, a gente tem falado sobre várias cabeças de ponte ucranianas aqui, que os ucranianos têm uma cabeça de ponte aqui em Antonivka, que tem uma cabeça de ponte aqui em Kozachi-Larehy, e agora, na verdade, os russos estão mais preocupados de tudo com Rola-Pristan, que é aqui embaixo, né? Ou seja, é outra região totalmente diferente. Isso mostra que, na verdade, tem várias cabeças de ponte, e os ucranianos já devem estar explorando esse negócio há muito tempo. Essas daqui de cima é que a gente teve informação, que vazou a informação. E lembra que eu mencionei ontem que a impressão que dá é que os ucranianos ficaram chateados que vazou o fato de que eles estavam nessa região aqui, que chamou atenção e coisa e tal. É possível que eles estejam em outros lugares que a gente não está nem sabendo. Os russos estão sabendo, os russos estão preocupados com Rola-Pristan aqui. É uma cidade grande aqui, Olesk, né, é a maior cidade aqui da margem esquerda do rio Dnipro, e Rola-Pristan é logo mais aqui abaixo. A gente sabe que a cabeça de ponte aqui de Antonivka, ela chega até nessa região aqui, ó, até por aqui já tem soldados ucranianos, mas é possível que tenha mais coisa para cá, então, que eles já estejam realmente mais próximos aqui de Rola-Pristan, né? Então eles falam aqui, a cidade está quase totalmente fechada. Todas as entradas para a cidade foram bloqueadas, exceto uma do lado de Novaya Zburevka. Essa daqui, ó, Nova Zburevka. Só essa chegada à cidade está aberta. Eles fecharam todas essas outras chegadas à cidade aqui, o que indica que provavelmente a cabeça de ponte é alguma coisa por aqui mesmo para atacar nessa direção, né? Os checkpoints lá, as cancelas ali já tá bem seguras, e as unidades russas estão organizando defesas adicionais em torno da cidade, né? Ou seja, os russos estão preocupados, é sinal de que tem alguma coisa por ali, né? Assim, esse post aqui, ele se refere lá à região de Cossack-Larehy, ou Campo dos Cossacos, né? Em que uma mulher, ela botou no blog russo lá o seguinte, olha só, eu estou em Cossack-Larehy. Como eu consigo ser evacuada? Como eu consigo ser levada daqui? Eu tenho trabalhado com a administração por um longo tempo, ou seja, ela é uma colaboradora. Infelizmente, por motivos variados, alguns ucranianos acabam colaborando com os invasores russos, né? Alguns por ideologia, porque realmente gostam dos russos e coisa e tal, vai entender, né? Tem gente que é masoquista aí, que paga para os outros bater nele. Enfim, alguns por ideologia, mas a maior parte por dinheiro. O fato é que os russos oferecem uma grana muito alta para quem aceitar ser colaborador. Só que tem esse problema, né? Ela fala que eu estava esperando alguma gratidão, né? Ou seja, por favor, me tirem daqui, eu estava esperando alguma gratidão. Assim que a confusão começou, todos os telefones estão silenciosos. Os waiters locais, eu não sei como é que eu vou traduzir isso para português. Waiter seria garçom, mas não é garçom aqui. Waiter é o termo que eles usam para os ucranianos que estão aguardando a volta do governo ucraniano. Ou seja, aqueles ucranianos que estão vivendo sob a ocupação russa, não conseguiram sair dali, mas que eles estão ali só aguardando os ucranianos voltarem, né? Não necessariamente eles são partisãos, tá? Partisão é o pessoal que são ucranianos que estão sob ocupação russa e que estão ativamente lutando contra os russos, né? Esses são poucos, mas você tem uma grande quantidade de waiters, né? De aguardadores, aqueles que esperam, que são as pessoas que estão esperando a volta da Ucrânia ali na região. E aí eles estão falando aqui, ó, os waiters já estão olhando para mim com aquele prazer, né, não contido, né? Ontem eles me jogaram uma nota, nós vamos pendurar você no Rio Conca e coisa e tal. Enfim, vamos jogar você no Rio Conca. Enfim, esse aqui deve ser a árvore, né? Nós vamos pendurar você numa árvore sobre o Rio Conca. Eu preciso sair daqui de alguma forma, eles não vão me deixar viver por aqui, coisa e tal. Ou seja, isso mostra duas coisas. Que o pessoal já está tratando isso como Cossack-Larehy sendo ucraniano, sendo retomada pelos ucranianos. O pessoal que está lá já está vendo isso como uma realidade, né? E o que mostra que a presença ucraniana ali não é pequena, não é um grupinho que está ali só. E outra coisa, isso mostra o problema que os russos vão ter ali com a administração deles no resto
dos territórios ocupados, né? Porque mesmo dinheiro é bom e coisa e tal, o pessoal gosta de dinheiro, mas dinheiro não vale a vida, né? Esse daqui é um blogger russo mostrando a informação aqui que um soldado pediu para ele para levantar o problema da falta de contrabateria, né? A gente já está falando isso há algum tempo. Os russos têm reclamado muito disso, mas o problema é um problema insolúvel para os russos. Por quê? A grande questão não é que os ucranianos tenham mais artilharia do que os russos. Não, os russos têm mais artilharia que os ucranianos. Mas como a artilharia ucraniana ela é mais rápida e ela é mais precisa, ela acaba tendo um efeito muito mais devastador sobre os russos do que o contrário, né? Então o rapaz aqui, o soldado russo, está falando aqui, está pedindo para o cara do blogger aqui, o pessoal tem costumado não mostrar a imagem do blogger, né? Para não fazer propaganda indevida dele, né? Então a gente não sabe qual blogger russo que publicou isso daqui. Mas, olha só, você tem um monte de gente que assiste o seu canal, por favor, levante a questão do fogo de contrabateria de novo. Se você fizer isso, talvez eles levantem essa questão e resolvam isso, né? Eu estava trabalhando lá no abrigo e nós não conseguimos suprimir o fogo de artilharia deles. Como resultado, os ucranianos vieram para frente e chegaram a 15, 20 metros da nossa trincheira. Por sorte, a gente tinha granadas e conseguimos jogar e fugir, mas de outra forma teria sido tudo acabado, né? Eles destruíram tudo, jogaram tudo no chão. Nós não conseguimos suprimir o fogo deles, né? O que é fogo de contrabateria? Quando a artilharia russa, ou quando uma artilharia qualquer joga um projétil na sua tropa, você calcula a trajetória de onde veio aquele projétil e aí a sua artilharia vai lá e atinge a arma do inimigo. Então você destrói o obus ou o canhão que foi usado para fazer aquele tiro original, né? Então isso é fogo de contrabateria. Em tese, os dois lados fazem isso, né? Mas é o que eu falo, no caso dos ucranianos, eles têm as armas ocidentais que são muito mais precisas. Então não é que eles tenham mais armas e consigam destruir as artilharias russas todas, não. Mas como elas são mais precisas, elas acabam tendo um efeito muito maior, no final das contas. São mais rápidas e mais precisas. Ser rápido também é fundamental, porque quando você usa artilharia, o pessoal já sabe que tem fogo de contrabateria. Então você usa artilharia e tira a artilharia dali para levar para um outro lugar protegido, exatamente para evitar que o inimigo atinja a sua arma, né? Mas como a artilharia ucraniana é muito rápida, ela atinge rapidamente. E, enfim, a gente já tem visto esse tipo de reclamação um monte de vezes aqui na frente russa, e sinal de que eles não conseguem resolver isso de forma adequada, né? Bom, a gente tem boas notícias aqui do fronte de Oryhiv, ali em Robotny. Vocês podem ver aqui na imagem, os ucranianos avançaram mais um tanto aqui, né? Já tinham avançado uma parte aqui no norte da cidade de Robotny, já estavam na cidade de Robotny. Agora avançaram mais um tanto e o resto da cidade de Robotny está praticamente todo na zona cinza, ou seja, Robotny já praticamente não tem mais posições russas. Ainda tem algumas poucas posições russas aqui ao sul, mas praticamente já foi toda liberada pelos ucranianos. Em breve a gente vai ter aí a liberação de Robotny sendo anunciada por aí, né? E isso é uma coisa muito importante, porque como eu expliquei para vocês, Robotny era uma fortaleza, um ponto forte dos russos muito grande. Isso significa que os russos têm linhas de comunicações bem estabelecidas aqui para abastecer essa área de Robotny. É lógico, no momento que eles saírem daqui, eles vão imediatamente tentar minar e destruir essas linhas que abasteciam os próprios russos que estavam aqui. Mas eles não vão ter muito tempo para fazer isso, né? A grande questão, essas defesas russas nessa região aqui são muito efetivas, justamente porque ficaram muito tempo trabalhando elas. Agora eles vão ter que sair na correria e dar um jeito de tampar as coisas ali, mas ainda assim os ucranianos vão poder usar essa linha aqui para justamente atingir posições russas mais atrás, né? E aqui uma outra imagem que ficou muito importante aqui sendo mostrada, isso daqui é Tokmak. Tokmak fotografada por um drone ucraniano, ou seja, os ucranianos já conseguem enxergar Tokmak, né? É verdade, o drone, lógico, ele sobe, está fazendo um zoom aqui para conseguir ver a cidade, mas isso dá uma ideia de como a situação aqui está preocupante nessa região, né? Os ucranianos já estão com Robotny, evidentemente ainda vão ter que lutar em Novoprokopivka, ainda tem outras cidades aqui antes de chegar em Tokmak, como eu falei para vocês, em Novoprokopivka é onde está a principal defesa russa aqui, então aqui vai ser o lugar mais difícil de passar,
mas eu acredito também que justamente, como eu falei, né, a questão toda era essa. Em Robotnik, daqui para frente, os russos prepararam toda essa área aqui com um monte de mina, um monte de coisa, para ninguém passar, porque os próprios russos não precisavam passar aqui, né? Então os ucranianos tiveram muita dificuldade de chegar até aqui. Uma vez tomando o Robotnik, daqui para cá, eles têm muito mais facilidade depois disso, né? Agora, Novo Prokopivka vai ser bastante difícil, tem muitas defesas aqui também, mas aí que tá, talvez aqui os ucranianos estejam planejando já colocar as reservas deles, né? Que eles têm ainda vários batalhões que não entraram nessa guerra ainda, né? E daí, Tokmak já está logo aqui. O fato dos ucranianos estarem vendo a cidade de Tokmak garante que eles podem, primeiro, corrigir fogo de artilharia. Repara, se um drone ucraniano já consegue ver assim, os ucranianos conseguem atingir com artilharia e corrigir o fogo de artilharia ali. Isso aqui é realmente uma má notícia para os russos, os ucranianos se aproximando ali, porque Tokmak era um grande hub logístico russo. Não vai poder mais ser. O hub logístico russo vai ter que ser mais para trás, porque Tokmak já vai estar sob o poder de fogo dos ucranianos daqui a pouquinho, né? Então, excelentes notícias aqui na frente aqui de Oryhiv. Agora, o mais bacana continua sendo aqui na região de Velika Novosilka, em que os ucranianos confirmaram a liberação de Urozhaine, né? Aqui está a confirmação do governo ucraniano, a Hanna Maliar, falando que oficialmente Urozhaine foi liberada. E aqui também tem a tradicional foto dos soldados lá, confirmando a liberação de Urozhaine naquela região ali, né? Então, excelente notícia. A gente já sabia que Urozhaine estava liberada, né? Eu já falei para vocês alguns dias atrás, mas é aquele negócio, os russos saíram de lá até os ucranianos realmente limparem tudo direitinho, coisa e tal. E é uma posição estratégica muito importante, tá? Pode parecer que Urozhaine foi só acertar o fronte aqui, mas na verdade não. E a prova disso é que os ucranianos já estão atacando Kremenchuk, essa cidade aqui embaixo. Alguma coisa está errada nesse mapa aqui. Se tivesse essa coisa vermelha toda aqui, não estariam atacando a cidade aqui embaixo. Eu acredito que os ucranianos já avançaram bem mais por aqui, né? Vocês sabem, Novodonetsk está na zona cinza, os ucranianos não conseguiram tomar ainda. Tá num vai e volta aqui, mas por quê? Porque os russos têm a grande vantagem na defesa dos rios, tá vendo? As forças ucranianas estão todas elas atrás de rios. Aqui os russos ainda conseguem abastecer Novodonetsk a partir de Kremenchuk e a partir de Novomayorsk. Aqui, ó, Novomayorsk direto, sem nenhum rio aqui, embora as estradas sejam pequenas. E a partir de Kremenchuk, por essa estrada aqui, que tem que atravessar o rio também. Mas como tem a proteção dos rios, o Novodonetsk ainda está na mão dos russos por enquanto. Talvez por isso exatamente os ucranianos estão atingindo aqui Kremenchuk. Quer ver? Ó, tem aqui a informação disso. O pessoal falando aqui, o Batalhão Vostok, falando que o calor continua. Tendo penetrado nossas defesas e sentindo o prazer do fogo no saco, né, eles estão dizendo aqui que o inimigo entrou na defesa russa, mas foi atingido por várias armas e coisa e tal, mas não parou, né? O inimigo decidiu expandir a cabeça de ponte hoje e já está chegando em Oktyabrsk. Oktyabrsk é o nome antigo do vilarejo de Kremenchuk. Vocês sabem, um monte de cidades na Ucrânia tiveram seus nomes alterados justamente para apagar referências a russos e coisas russas, né? Então, Oktyabrsk virou Kremenchuk. Então, eles estão falando aqui, ó, eles já estão indo em direção a Kremenchuk e 7 unidades de veículos armados, acompanhados por infantaria, estão tentando achar uma nova direção promissora. A inconveniência é que essa nova configuração da linha de frente dá ao inimigo a oportunidade de não atacar Novodonetsk de frente, enquanto simultaneamente resolvendo esse problema com um ataque em Kremenchuk. De novo a gente repete, a batalha vai se mostrar, né? O resultado vai se mostrar na batalha. É lógico, os russos estão dizendo que os ucranianos estão perdendo muita gente, que estão sendo atacados por todos os lados e coisa e tal, mas estão avançando aqui para Kremenchuk, né? E aqui o Peistai One fala que, na verdade, Kremenchuk é uma cidade muito importante estrategicamente, não apenas porque ela permite anular os russos aqui em Novodonetsk, como também ela interrompe essa via de abastecimento aqui de Starolinivka, né? Então, se a gente olhar no mapa aqui, ó,
Starolinivka, ela é alimentada pelo sul, né, por essa outra estrada aqui, e também por essa estrada aqui que vem de leste, né? São as principais alimentações aqui, onde vai a principal logística russa aqui. Bem, eles tomando a cidade aqui, eles interrompem a alimentação daqui, né? Em tese, poderia vir daqui também, mas lembra, essa região aqui é mais complicada para os russos, né? Também é linha de frente. Então é muito mais fácil vir aqui aqui por trás, né? Mas não é só isso. Eles interrompem essa alimentação aqui e, ao mesmo tempo, ganham controle de fogo sobre essa estrada aqui. Ó. Olha só como é que é a elevação aqui na região. Kremenchuk é essa cidade aqui. Ó. Ela fica bem no alto. Os ucranianos conquistando esse alto aqui, Starolinivka está aqui. Essa estradinha aqui está toda dominada por esse platô que tem aqui. Então, os ucranianos dominando essa cidade aqui, eu imagino que eles vão fazer bastante força para tomar ela, eles vão poder impedir que os russos abasteçam Starolinivka, que é o próximo alvo aqui na lista, e com isso facilitem o avanço ucraniano aqui, né? E também, lógico, uma vez aqui, eles podem continuar avançando por esse platô para justamente ajudar as próximas cidades que tem por aqui. Novopetrikivka é o outro grande desafio. A principal linha defensiva russa nessa região está aqui em Novopetrikivka. Os ucranianos, novamente, tendo acesso a esse grande platô aqui, eles conseguem, com muita facilidade, dominar a região ali, né? O Mike Martin está falando aqui sobre a estratégia ucraniana na região da linha de frente ali e explicando como é que isso está sendo bastante efetivo, né? A estratégia básica não mudou. Eles estão atacando em vários pontos, o que foi surpreendente. Muita gente esperava que os ucranianos iriam escolher um ponto da linha de frente e avançar com força ali para concentrar a sua força toda, né? Eu achava que seria assim, né? Quando começou essa contraofensiva em vários pontos da linha de frente, eu achei que tinha alguma coisa errada, que não era contraofensiva, porque não fazia sentido isso. Mas agora está bem explicado a estratégia dos ucranianos, né? Que justamente eles sabem que se eles forçassem num ponto só, a defesa russa toda se aglutinaria naquele ponto e acabaria eliminando esse ponto ali, né? A estratégia deles agora é atacar em toda a linha de frente, então eles estão desgastando os russos na linha de frente inteira, os russos já estão ficando sem reservas. No momento que algum ponto ceder, que os ucranianos de fato conseguirem atravessar com facilidade, aí sim eles vão fazer o foco naquele ponto ali. Ele fala aqui em alguns pontos, por que os ucranianos ainda estão lutando em Bakhmut, né? Bakhmut não é uma cidade estratégica, né? Mas aí que tá, como os russos têm um apego sentimental e propagandístico com Bakhmut, eles estão colocando tropas lá, isso dilui as tropas russas aqui, né? Então, o que ele está falando é isso. No final das contas, os russos parece que já estão ficando sem reservas, já estão agora movendo unidades entre partes diferentes da linha de frente. Ou seja, a gente viu isso acontecer, eles tiraram tropas aqui de Kherson para jogar aqui em Zaporizhia, né? Isso é notícia muito ruim para eles. Eles deveriam ter reservas na retaguarda para colocar na linha de frente. Quando começa a redistribuir tropas na linha de frente, é porque a situação está realmente muito ruim, né? E essa estratégia, como ele está dizendo, os ucranianos vão continuar balanceando entre os vários eixos ali, até que um deles se mostre claramente vantajoso sobre os outros, né? E aí, naquele que realmente estiver vantajoso, aí sim eles vão focar todas as reservas. Por isso que os ucranianos ainda estão com a maior parte das reservas, a maior parte dos batalhões que foram criados para essa contraofensiva intocados. Não entraram ainda na batalha, por quê? Estão aguardando ver de que lado que cede os russos primeiro, né? Pode ser aqui em Orihiv, em direção a Melitopol, pode ser aqui em Velika Novossilka, em direção a Mariupol, pode ser em Kherson, atravessando o rio, pode ser até em Bakhmut, não tem nada que impede. Se Bakhmut o pessoal ceder, vai por ali também, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a tentativa de contraofensiva ucraniana lá em Bakhmut, que deu errado, a gente falou sobre isso alguns dias atrás, né? Os russos botaram vários T-90 aqui para tentar retomar Klishivka e não conseguiram, né? Foram todos destruídos, a gente mostrou a foto, coisa e tal. O que eu talvez não tenha falado naquela época, a gente ficou sabendo depois, é que vários daqueles blindados eram T-90M, que é o tanque mais avançado dos russos nessa guerra, né?
Em tese, existe o T-14 Armata, mas ninguém nunca viu um nessa guerra e nem se sabe se eles realmente funcionam. Eles só foram vistos até hoje em paradas de Moscou, só tem 3 deles, então não sei se faria alguma diferença. Os T-90, para todos os efeitos, são os tanques mais fortes da Rússia e foram destruídos vários deles nesse ataque aqui. Um ataque desesperado dos russos, por quê? Aquilo que eu falei para vocês, eles sabem que os ucranianos tomando Klishchiivka totalmente, né, as estradas aqui chegando a Bakhmut ficam todas sob controle de fogo russo, né? Então ele está falando sobre isso daqui, sobre esses avanços aqui, também sobre avanços em outras frentes na região. Ele fala aqui sobre a exposição Exército 2023, que está acontecendo em Moscou, de dia 14 ao dia 20. Todo ano tem isso lá na Rússia, né? É uma exposição para compradores estrangeiros de armas. As armas da Rússia, até o início dessa guerra, eram vistas como armas muito boas, né? Tinha uma tradição de fazer bons armamentos da União Soviética. A verdade é que depois dessa guerra, o comércio de armas russo caiu bastante. Poucos países estão considerando de fato comprar armamento russo, mas eles continuam fazendo a feira e continua tendo país que compra armamento russo por aí, né? Então eles estão aproveitando esse evento também para criticar a Ucrânia, estão dizendo que a Ucrânia está praticamente acabada. É muito curioso ouvir isso, cara. Porque eles falam isso desde o primeiro dia da guerra. Na primeira semana da guerra já tinha russo dizendo: ah não, a Ucrânia já acabou, já não tem mais nada lá e coisa e tal, já acabou, o exército já acabou, a aeronáutica já acabou e coisa e tal. E é óbvio que isso é propaganda tão clara que o pessoal nem percebe isso, desde o início da guerra falando isso, né? Enfim, continuam falando isso, que a Ucrânia não tem mais reservas, não tem mais força, não tem mais nada. A Ucrânia tem um monte de brigadas, a gente sabe que a Ucrânia tem, né? Enfim, e também fala aqui sobre a questão das companhias militares privadas, que está com aquela confusão que a gente já falou ontem, de que nem todas aceitam fazer parte do governo do exército russo. Esse ponto aqui é um ponto que me dá calafrios, né? A Rússia está agora desenvolvendo um plano para controlar totalmente a infraestrutura de telecomunicação civil, para o caso de uma emergência declarada, ou seja, quando, por exemplo, os ucranianos invadiram ali Belgorod, coisa e tal, que um monte de civil russo filmou e mostrou imagem, e isso pegou muito mal para os russos, né? No final das contas, o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo calar todo mundo, estão querendo desligar as redes de celular, para ninguém ter capacidade de passar informação ou mostrar o que está acontecendo e coisa e tal. É uma atitude desesperada dos russos, mas é também um pavor do ponto de vista civil. Imagina a sua cidade sendo invadida e você não consegue falar no celular, não consegue avisar outras pessoas, não consegue pedir ajuda, né? É pavoroso isso. Bom, vamos falar sobre alguns outros assuntos aqui adicionais. Isso aqui foi um show do Killers na Geórgia, né? Em determinado momento, o vocalista falou que georgianos e russos são irmãos, e o pessoal não gostou. Olha a vaia. Pior, se você olhar aqui, ó, todo mundo foi embora, né? O pessoal com cartaz aqui mandando a Rússia fazer alguma coisa. Enfim, foi todo mundo embora, acabou o show, né? Acabou tudo. Tem gente dizendo que o The Killers nunca mais vai ser bem-vindo na Geórgia e coisa e tal. É aquele negócio. Esse é o nível de repulsa que os russos estão causando com essa guerra idiota. O Putin achava que ia sair bem isso daí, como o grande bambambam, que conquista o que ele quer e coisa e tal, está destruindo a imagem da Rússia no mundo, né? Bom, a Moldova expulsou 45 diplomatas russos da embaixada russa lá na capital. Um monte de espiões e gente infiltrada, a gente sabe que tem isso lá. Eu fico preocupado que o Brasil não está fazendo isso também, né? O Brasil devia estar fazendo isso também com os russos aqui, né? E bom, ontem tivemos a maior patacada louca do mundo, né? O chefe de Estado-Maior da Stefan Jensen, que é subordinado ao Jens Stoltenberg, né, que é o chefe da OTAN, ele sugeriu que a Ucrânia poderia receber o membro, né, se tornar membro da OTAN, em troca de ceder territórios para a Rússia, né? Então, isso poderia ser o final da guerra na Ucrânia, e isso foi dito pela imprensa norueguesa e ucraniana, né?
Então a Lulia menciona aqui que isso é uma notícia relevante apenas porque é a primeira vez que alguém da OTAN fala sobre a Ucrânia se tornar membro da OTAN. Até aqui todo mundo fica calado sobre esse tema. Isso pela primeira vez foi colocado publicamente a Ucrânia entrando na OTAN, né? Mas no final das contas ela coloca aqui que a chance disso acontecer é zero. A Ucrânia jamais abriria mão de territórios para entrar na OTAN ou para qualquer outra coisa, né? Então, é lógico, isso aqui foi uma fala atrapalhada. O Medvedev, evidentemente, sabe que isso aqui não tem chance de acontecer, aí aproveitou para dizer que não, olha só, a ideia que surgiu de se a Ucrânia pode entrar para a OTAN se ela entregar territórios disputados, bom, isso isso parece uma ideia interessante. O único problema é que toda a Ucrânia é território disputado, todo o bloco. Então, no final das contas, nada vai entrar para a OTAN depois. A menos que eles movam a capital para Lviv, e isso se os poloneses aceitarem deixar a região de Lemberg para os ucranianos, né? É aquele negócio, os russos não... Isso aqui é o Medvedev. O Medvedev é o cachorrinho do Putin, ele só ladra, não morde, não faz nada, né? Mas no final das contas, deu essa oportunidade dele falar essas besteiras aqui, né? Bom, hoje saiu a posição oficial do exército ucraniano, do governo ucraniano, né? A Sara, ela é a porta-voz do exército ucraniano. A Ucrânia não vai negociar a integridade territorial por se tornar membro da OTAN, né? E é lógico que não tem lógica isso, né? Até porque está ganhando a guerra, os russos daqui a pouco estão expulsos da Crimeia, para que vai abrir mão das coisas para entrar na OTAN? A verdade é que nesse momento eu estou para dizer para vocês que a Ucrânia está muito mais forte do que a OTAN em vários aspectos, não em termos de armamento, os armamentos da OTAN são muito bons, mas em termos de experiência de guerra, a Ucrânia dá de 10 na OTAN nesse momento, né? E o ideal seria realmente a união dessas duas coisas, do armamento da OTAN com a capacidade militar da Ucrânia. E é justamente o que a gente está vendo na Polônia, né? A Polônia fez ontem um mega desfile militar com vários blindados e um monte de coisa, mostrando realmente a força do exército polonês e mostrando que o pessoal está realmente preocupado, né? O pessoal sabe que a Rússia não vai se contentar com a Ucrânia. Se a Ucrânia cair, né, na hipótese disso acontecer, o leste europeu todo vai embora também. Não vai acontecer porque a Ucrânia não vai cair, né? Inclusive o próprio presidente, o Duda, né, falou que a gente tem que agradecer aos ucranianos que estão segurando a agressão russa, né? E isso é a resposta dele a quem está criticando o apoio da Polônia à Ucrânia, né? Ao contrário, ele pretende ajudar cada vez mais os ucranianos para conter a ameaça russa ali na região, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.